Vamos lá, Nilce. Apresente essa história pra gente que você comentou comigo essa semana. Essa semana teve um burburinho lá no Twitter, que eu estou frequentando apenas para comentar sobre BBB. Eu não estou lá, tá? Não estarei mais. Porém, estava lá e vi esse burburinho. Rolou de um rapaz muito revoltado, porque ele recebeu um e-mail dizendo que ele zerou a redação da FUVEST. E ele encaminhou um e-mail para a FUVEST porque ele quer uma explicação de por que a redação dele foi zerada. E aí a gente tem essa matéria do G1, contando o que aconteceu. O que diz a universidade? Segundo a FUVEST afirmou a reportagem, o candidato foi eliminado porque o texto não abordou o tema definido pela frase temática, que é o perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. Não há indícios suficientes que demonstrem essa compreensão do tema e desenvolvimento, o que prejudica sensivelmente a pertinência das informações e da efetiva progressão textual, diz nota. Aí falou que ele passou por 3 avaliações cegas. Deixa eu pular mais pra frente aqui no texto. Eu quero que vocês deem uma olhada no texto dele. É sobre o perdão. Perpassa em altivez pela procela a grandiloquência condoreira em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Jamília de Almeida concebe, em A Visão das Plantas, valer-se a epísteme lírico-narrativa de concepções hermenêutico-historiográficas, as quais decorrem da dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teleologia odierna. Sob essa perspectiva, Fernand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Eu estudei o Saussure. Entretanto, à medida em que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nesse íntere, ressoa o sofrer recôndito na fragmentação identitária ao se concernir ao perdão, significado, múltiplos significantes, o condicionamento e a limitação, seja em razão da violência simbólica ou da tecnocracia. Desnuda-se o perdão limitado como sendo uma intentona à valorização do indivíduo cujo status quo encontra-se invisibilizado, uma vez que ocorre a busca mercadológica pelo perdão. Tem profundidade aí, eu tô entendendo? Não, mas eu consigo ver que tem uma intentona, uma intenção e tem um conhecimento. Ele tá citando gente que ele leu. Não, ele tá tentando, conectar uma série de pensadores que não necessariamente tem relação entre si nem com o assunto, mas assim, tem um afã, usando o vocabulário aqui, tem um afã de demonstrar conhecimento, e aí que tá o pecado. Aí que eu vou colocar o negócio. Obviamente, se ele conhece tudo, se ele é capaz de escrever, mesmo que não esteja uma visão clara do que está sendo dito aqui, mas só dele ser capaz de escrever lero-lero dessa forma, se fosse, já seria extremamente impressionante. Quer dizer que ele é um rapaz inteligente, mas eu vejo esse problema. Provavelmente ele tá escrevendo desse jeito porque ele já fez isso antes e alguém o premiou, tá? Falou que ele era inteligente, coisa do tipo. Mas, obviamente, isso daqui é uma coisa que o avaliador de redação tá justificado em te dar um 0, porque isso não cumpre a função de comunicar de forma clara o tema. Porque o que eles estão avaliando? Primeiro, eles estão avaliando o seu domínio de vocabulário, porque você tem que ter um mínimo para poder comunicar ideias para outra pessoa que seja falante de português. Essa é uma coisa que você tem que ter, você tem que saber a estrutura. Porém, o que ele está julgando aqui é a sua capacidade de articular de forma clara várias ideias. E esse negócio de ficar citando o autor, tá? E não só o vocabulário rebuscado, mas você ficar citando o autor e citando ideias de autores e coisa do tipo... Eu vou colocar em linguagem clara. Não é legal. Tá? Ninguém nunca disse isso pra ele. E alguém deve ter elogiado porque ele é, obviamente, um garoto muito jovem fazendo isso. Você não tem expectativa que alguém de alguma idade saiba fazer. Ele leu, ele conhece alguma... Assim, pelo que eu não conheço todos os autores que ele citou aqui. Mas o do Saussure fez sentido, entendeu? Mas não se amarra ao tema. Eu acho que teve ali um afã de demonstrar muito conhecimento, tanto vocabulário, quanto conhecimento conceitual mesmo, de várias coisas. Parece assim, eu sei muita coisa, eu tenho que demonstrar pra eles que eu sei muito, que eu quero a nota máxima. É porque alguém premiou ele por isso. Alguém virou pra ele e falou que é bom. Ou não sei nem se não se premiou, ou simplesmente não corrigiu. E foi isso que ele alega, que ele fazia redação assim na escola e nunca foi corrigido. Tem uma coisa importante na linguagem, tá? Que é a capacidade de ser compreendido. Exato. Você não tem que esperar que a sua audiência venha para o tipo de linguagem que você está usando.
Você, se quiser comunicar, você tem que fazer essa comunicação pensando na sua audiência. Existe uma dimensão da linguagem que é pragmática. Pragmática. Tipo, eu escrevi minha tese de mestrado, eu escrevi de uma forma que eu não uso para escrever os meus roteiros de YouTube, por exemplo. Porque eu sei qual é a audiência, eu sei o que eles estão esperando. Um avaliador de Enem que tá querendo ver você expressar, articular ideias de forma clara, que aí essa é a principal preocupação dele, ele não tem uma expectativa de receber um treco desse jeito. Existe uma noção que é o seguinte, que faltou a ele, obviamente que parte do ensino, de como você usa a sua linguagem, tem que envolver a pragmática também, tá? Que é tipo assim, que tipo de linguagem, como você deve usar essa linguagem, em que momento. E obviamente que você não perde nota por pragmática, tá? Porque normalmente todo mundo tá na mesma página quando chega no Enem. O avaliador nem espera que você não tenha noção de como você tem que escrever o texto. Até quem escreve mal, porque não sabe articular as ideias, ele ainda assim tem uma noção de que ele precisa se comunicar de uma certa forma para poder estabelecer comunicação com o avaliador. Ele tem uma ideia da expectativa do avaliador, do tipo de linguagem que ele tem que usar. Aqui é o seguinte, ele, mesmo que ele seja muito inteligente do ponto de vista do conhecimento que ele está mostrando, do ponto de vista da linguagem, do vocabulário da língua portuguesa, aqui existe uma completa falta de noção, e é aí que vem o zero da pragmática. Tipo assim, ninguém nunca ensinou isso pra ele, você não faz isso. Não só isso, eu acho que o problema é... Primeiro, eu tô falando que há uma inteligência aqui porque o coitado do menino foi escorraçado no Twitter, né? Questionaram ele completamente. E eu acho que nenhum dos lados, assim, nem a ovacionar, que foi o que conduziu ele a esse momento, nem o escorraçamento é o caminho correto aqui. É tentar entender o que aconteceu no processo, porque é um menino jovem e tem toda a oportunidade do mundo de aprender uma lição aqui. A correção, ela é positiva, ela é o que impede a gente, muitas vezes, de quebrar a cara. E nesse caso, ele alega que ele nunca foi corrigido. Então, houve um erro com ele também, entendeu? O sistema educacional falhou com ele. Ou pode ser ou os pais em casa, ou o professor na escola. Tipo assim, às vezes as pessoas têm medo de corrigir porque, sei lá, uma superproteção pode acontecer. Não sei os motivos, eu não conheço o que envolve isso. Eu tô falando do objeto correção. Porque é isso que o Leon falou. Quando eu era extremamente... Meu vocabulário, como eu lia muito, e eu lia muito mesmo, gente. Eu lia muito mais do que eu leio hoje. Tipo, eu não tinha internet. Então, todo o tempo que a gente gasta em rede social, eu gastava lendo. E eu lia muito livro clássico, muito livro do século XIX e tudo mais. Então, o meu vocabulário era pedante. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui ter aula de teorias de comunicação. E justamente isso, a gente aprende como o objetivo da comunicação é fazer a sua mensagem chegar da forma mais clara, com menos ruído, até o destinatário da sua comunicação. Por isso que a linguagem jornalística ela é tão simples. Você falando sobre o YouTube mudou ainda mais esse conceito na gente, porque quando você vai para o vídeo, e televisão, e vídeo, e o YouTube, que ainda é muito mais informal, você começa a despir a sua linguagem, sabe? Para torná-la ainda mais simples, mais direta, menos rebuscada. E essa é a eficiência. É assim que você comunica, que você cria vínculo e que você transmite mensagem. Com mais clareza, com menos penduricalho, digamos assim. Então, o caminho que ele percorreu foi o inverso, foi de dificultar. Só que é o que a gente estava falando, né? Quando você vê alguns autores, existe também essa prática de você dificultar a linguagem. Por quê? Ao dificultá-la, você a torna inacessível. Quando você lê, por exemplo, uma lei ou um contrato legal, muitas vezes ele é cheio de recursos ali, de palavras um pouco mais difíceis para garantir a precisão dele, né? Porque uma coisa, quando você escolhe uma palavra, você também está contribuindo para que aquele texto seja muito mais preciso, objetivo. Porém, para algumas pessoas ele se torna inacessível. E esse texto aqui que ele fez é um texto completamente inacessível. Sim, é o problema que eu não entendi muita coisa. Eu entendo aqui por alguns dos autores que ele falou aqui, eu imagino até, que você tem isso um pouco na academia, uma herança que a gente tem da intelectualidade europeia, que a gente chama da continental, porque normalmente quando você vai fazer divisão, você coloca o Reino Unido junto com os Estados Unidos, porque já é uma coisa diferente. Mas enfim, normalmente... Tá, enfim, você tem essa coisa da intelectualidade continental europeia no século XX,
que se acostumou a equivaler à inteligência você escrever de forma extremamente rebuscada e extremamente obscura. Aqueles textos são muito difíceis de ler, principalmente na filosofia, tem muita coisa assim. E eu já tive o tempo que eu admirava essa galera. Tem uma época que eu tava na faculdade, a minha monografia, eu escrevi rebuscado também. Não igual esse cara, mas eu nunca escrevi tinha assim. uns tracos que se você não tivesse lendo, prestando atenção, sei o que ele falou, você tinha que voltar. Ah, tá. Porque isso, eu tinha uma ideia, não do nível dele, tá? Mas em algum nível, de que isso fazia eu parecer mais inteligente. E tem autores que fazem isso. Eu lendo Deleuze e Derrida principalmente, não, Deleuze também, enfim. Você tem uma leva de autores franceses ali da década de 60 e coisa do tipo e tal, que é impossível de entender o que eles estão falando. Foucault. Aí depois, o Foucault tem livro dele que é escrito pro público geral, ele consegue escrever, mas tem coisa que não dá. Você pega ali, a arqueologia do saber, esquece, não vai entender nada. Eu mudei isso porque eu tive aquele momento do rei está nu. Sabe a história do rei? Que, o rei tem uma roupa que só as pessoas inteligentes conseguem ver. Aí o rei saía pelado, porque aí alguém vendeu essa ideia pro rei. Não, isso aqui é a roupa do rei que só a inteligência consegue ver. Aí os puxa-saco, nossa, que roupa bonita porque ninguém podia assumir que era burro. Aí um dia o rei ia sair vestido com a roupa dele, né? Que não existe fato. Aí virou a criança e fala assim, o rei está nu. E aí todo mundo fala, é mesmo. E acho que muita gente que já admirou esse tipo, já leu esses autores, tentou entender, você passou por esse momento do rei estar nu, né? Eu sei que agora falando assim, eu com mais de 40 anos, isso é trivial, mas quando você tem lá 20 e pouco, você tá na faculdade. Não, peraí, eu tenho um pensamento, uma coisa intelectual muito importante pra falar. Você tem esse tipo de ideia. E aí chegou aquele negócio que eu cheguei à conclusão que, primeiro, se começar a quebrar as ideias, várias ideias são muito triviais que os caras estão falando. Só que ele coloca de um jeito muito rebuscado, porque aí parece complicado. Não só isso. Tem muita ideia dos caras que eles não conseguem explicar direito, que eles não pararam pra pensar e pra definir o pensamento de uma forma clara que ele pode explicar. Então ele coloca de forma rebuscada e obscura, e aí se você não entendeu, né, a culpa é sua. Não é que você não tá falando. Não, a culpa é sua. E isso gera uma outra coisa, que aí o leitor tem que preencher os buracos pra ele, que o autor não fez. Aí fica pra você fazer sentido da teoria do cara. Então eu tive esse momento do rei está nu e eu tive que mudar o jeito que eu pensava. Na minha tese de mestrado já foi completamente diferente. É bem mais fácil, tranquilo, de linguagem bem mais clara. Tá bem acadêmica, tá? Não tá de boa a linguagem popular, mas, por exemplo, clareza total, você não precisa quebrar a cabeça pra entender. Aí hoje, depois com o YouTube, eu mudei mais ainda a minha cabeça, porque, tipo assim, você quer que a coisa que você tá falando atinja todo mundo. E o YouTube tem uma capacidade de te dar uma compreensão de pedagogia que acho que nenhuma teoria te dá, que é o seguinte, você tem o feedback, pelo menos a gente tem, porque o nosso vídeo pega muito view, de milhares de pessoas em tempo real. Algumas pessoas comentam, tipo assim, eu acho que eu expliquei um conceito, alguma coisa de tecnologia no vídeo Coisa de Nerd bem. Eu acho que eu expliquei. Aí eu vou ver nos comentários, a galera não entendeu. Eu expliquei errado. Mas não só os comentários. A gente tem também o Analytics do YouTube, que mostra todos os dados do vídeo. E uma das coisas que a gente tem é a curva de retenção. Então eu posso ver, ver quando a galera começou a parar de ver o vídeo, sabe? Então eu posso ir na curva de retenção e ver no meio de uma explicação... Onde o povo se perdeu. Onde o povo se perdeu e tá saindo do vídeo. Então, em termos da capacidade de explicar as coisas... que eu consegui desenvolver. A gente ganha com um feedback, entendeu? Porque o nosso objetivo não é ficar inacessível. O objetivo é justamente ter essa comunicação clara. A galera fala, não, mas você não pode defender o rapaz. Eu não tô defendendo o rapaz. Eu tô dizendo que há um pensamento que conduz ao erro. Que é justamente esse pensamento de você elitizar pela inacessibilidade. Entendeu? E a outra coisa, a gente não pode esquecer. A dimensão pragmática da linguagem, tá? Até pra esse garoto, alguém tem que falar isso pra ele, porque alguém não ensinou, tá? Porque você pode controlar, você pode ter um domínio muito grande do assunto, você pode ter um domínio muito grande do vocabulário, mas falhar completamente... em traduzir. Em endereçar o público pro qual você tá falando. Porque a sua linguagem muda de acordo com o público, e você tem que ter uma noção, quando você senta pra fazer uma prova dessa, do tipo de linguagem que o avaliador está esperando. Você pode ir na internet, você pode baixar as provas, as redações nota 10 da FUVEST. Você tem informações claras para estabelecer a dimensão pragmática do treco. Você não faz por falha.
Da mesma forma, isso para tudo na vida. Se eu estiver falando aqui eu estou falando de um jeito que eu não falaria, talvez, tá? Se eu tivesse numa conferência acadêmica de pessoas que têm noção de conceitos técnicos e coisa do tipo. Exato. Porque aqui eu tô falando pro público em geral. Tanto que eu falo assim, da pragmática, eu paro para explicar depois o que isso quer dizer. O que eu tô querendo dizer com isso. Porque até isso, a gente tem essa noção o tempo inteiro. Eu usei um termo que não é nem complicado. É incomum. Explica o que é, para ter certeza que todo mundo tá entendendo. Então, assim, de fato, isso daqui é uma redação nota 0. Por quê? Porque uma das facetas da linguagem, ela zera, que é a pragmática. Mas ele não endereça ao tema também. Na hora que ele se perde ali, na hora de... Ele cita tanta coisa, que ele não constrói um fio condutor pro negócio. Pra usar ali o que a gente aprende em linguística. Falta uma condução. É uma vitrine. Ele tá exibindo conhecimento, mas não tá amarrando. E você precisa amarrar o raciocínio. Você tá argumentando. A redação ela é um argumento. Então você tem que ter o problema, você tem que ter o desenvolvimento do problema e não, né, uma oportunidade para mostrar a sua bibliografia. Não pode ser isso. Só que isso não é um erro que ele comete sozinho. Tem acadêmicos que cometem esse erro. Entendeu? Até hoje. Tem muito... Eu não vou criar polêmica, mas tem muita gente que é seguida e ovacionada e celebrada e faz a mesmíssima coisa. Às vezes celebrada porque não é compreendido. Entendeu? E à medida que as pessoas não estão compreendendo ele, estão achando o máximo porque ele está fazendo exatamente o que esse cara fez aqui. Tem o negócio, a roupa invisível do rei, sabe? O tempo todo tem. Porque quem não vê a roupa é burro. A gente não faz fulanização aqui porque eu não acho nem legal, sabe? Mas a nossa intenção aqui é despertar para vocês identificarem padrões de comportamento. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá? Muito comum. Eu mudei completamente em relação ao uso da linguagem, principalmente com o YouTube. O que eu tô tentando fazer agora, porque eu tô fazendo meus trecos da Grécia, tá? Você aí que tá perguntando. E uma das coisas é como eu faço na linguagem mais fácil possível. Uma das coisas que eu tive outro dia, quando eu tava na biblioteca lá, eu tinha acabado o que eu ia fazer e voltei lá pro Gemini, né? Pra traduzir o Platão. Tem uma hora que eles usam uma expressão assim, que o Sócrates falando, vocês têm a cara de pau de fazer isso. Eu falei, não, aí não, né? Aí não, né? Porque a gente tava assim, eu e o Gemini estamos discutindo como deixar na linguagem mais fácil possível. Aí, não, porque é um texto filosófico, né? Mas você pensar, não, era o Sócrates endereçando o povão de Atenas. Como ele estava falando? Ele estava fazendo uma live, basicamente. E ele fala no início do parágrafo que ele vai usar palavras simples. Porque ele não vai usar palavra rebuscada. Ele estava exatamente... simplificando. Falando, eu vou endereçar você de forma coloquial, porque eu não quero fazer essa coisa de parecer bonito. Faz todo sentido. Faz todo sentido usar uma expressão dessa. Então, assim, eu mudei completamente essa minha visão. Eu fui pra faculdade, li esses autores franceses todos aí, que você tá imaginando, Foucault, Derrida, Deleuze, a galera toda que você pode ou não chamar de pós-estruturalista o dia que você quiser, tá? Eu não tô nem aí. Eu realmente achava que isso dava uma postura pro seu texto, pro seu argumento. É um tipo de linguagem, é quase um código da academia. Parece que te eleva, né, pra uma... Você pertence a um seleto grupo intelectual. Você é letrado nessa linguagem, nesse código de comunicação que a academia tem. Aí depois eu vi que essa era uma bobagem. Mas eu demorei pra perceber isso, porque já tinha toda uma galera que... inclusive amigos meus aqui usavam autores de tradição anglo-saxã, tá? Pega americano, britânico, coisa do tipo, que falam direto mesmo. Tem gente que até fala assim, que você não pode complicar nada. Tem autor que, tipo assim, nem aquela coisa, eu tô repetindo muito um termo num parágrafo e coisa do tipo, eu vou colocar uma coisa parecida, sabe? Quando você fala assim, você tá falando muito Machado de Assis, aí uma hora você fala, o autor brasileiro, alguma coisa, o autor carioca, alguma coisa assim. Aí eles falam, não, usa o termo o tempo inteiro. Você não tá aqui não é pra ficar bonito. É pra ficar o mais claro possível. Tinha um autor que falava, esqueci o nome dele agora, que um aluno de high school, de ensino médio, tem que conseguir entender os textos universitários dele, uma coisa assim. Eu tô trocando tudo agora. Mas, de fato,
A sua linguagem tem que ser clara. Se só um grupo seleto de pessoas consegue entender... É porque você... A menos que seja esse o seu objetivo, né? A menos que seja... Não, em algumas partes aí da academia não tem jeito. Tem uma especialidade, sei lá, da biologia aí que você vai escrever para 7 pessoas no Brasil lerem. Mas quando você tá escrevendo uma coisa que, pelo menos em princípio, é para um público geral, você tem que ser o mais claro. Isso é uma disciplina que você tem que ter, porque é difícil ser também. Na verdade, é muito difícil. É por isso que, por exemplo, no jornalismo, você tem a figura do editor. Às vezes você tá lá, o repórter se empolga, faz uma coisa que na cabeça dele é maravilhosa. Quantas vezes eu fiz uma criação, fiz um trocadilho, papapá. Meu editor falou, não vai funcionar, corta. E é isso, sabe? Tipo assim, você remove, você troca, substitui palavras, você remove, você tem manual de redação pra simplificar. Tem o efeito de ir simplificando demais e as pessoas vão deixando de ter a capacidade de ter um raciocínio um pouco mais complexo? Pode ser questionado, pode ser tratado, pode ser discutido esse aspecto. Porém, é isso. Qual que é o objetivo daquele momento? É clareza? Então tenha clareza na hora que você escreve. E num vestibular, você não pode brincar. Você tem que ter a noção clara das regras para não perder sua oportunidade, sua chance. Porque aqui a culpa não é da correção da prova definitivamente. Na verdade, é uma bênção para ele ter sido pego nesse momento agora que ele ainda tem tempo de corrigir. Sabe? E de aprender. Porque, de fato, tomara que ele aproveite, assim, não fique remoendo esse problema. E assim, gente, não é só lero. Tem uma ideia aqui atrás, ele fala do impacto da tecnologia, da tecnicidade, nessa coisa do perdão, da objetivação das pessoas. Se você pegar e tentar diluir aqui, tem uma ideia ali. Ele fala exatamente nessa dimensão que eu expliquei, a dimensão da pragmática. Tem um macete, se você quiser escrever uma dissertação, que você coloca ideia, argumento, contra-argumento e conclui contra-argumentando o contra-argumento. É aquele negócio. Essa é a ideia, tá? Proposta. Porém, tem esses problemas aqui. Contudo, mesmo tendo esses problemas, ainda assim a ideia vale por conta disso aqui. Isso, tipo assim, é batata, tá? É batata. Mas é isso, a gente quis conversar sobre isso daqui, porque toca muito também do nosso trabalho, né? A gente se debruça sobre texto o tempo todo, tentando ser claro. Não é sempre que a gente acerta. Muitas vezes a gente é mal compreendido por escolhas erradas de termos, talvez, né? Por fazer, sei lá, isso acontece. Porque é da comunicação humana. Você, com as suas relações e com as pessoas com quem você lida, você também vai passar por isso. Porque a comunicação tem o emissor, tem o destinatário, tem a mensagem, tem o meio por onde vai essa mensagem e tem o ruído em volta, e tem o código em volta. E você tem que lidar com essas coisas todas. Então, a gente faz tudo muito naturalmente, mas profissionalmente, por exemplo, eu penso sobre isso. Qual a melhor palavra que eu posso usar? Não no ao vivo, né? No ao vivo a gente não tem muito essa flexibilidade. Mas quando eu escrevo, por exemplo, qual a melhor palavra para tornar esse texto mais claro, mais objetivo e mais preciso? Todo mundo faz isso o tempo todo. Se eu usar tal palavra, eu vou ser mais clara, ou eu vou ser mais enfática, ou eu vou ser mais eficiente. E hoje eu vi um comentário passando aqui e eu concordo explicitamente. A sabedoria, a inteligência mesmo, e muitas vezes é isso que a gente até vende para publicidade, é a capacidade de síntese, sabe? Porque se você consegue transmitir uma ideia de uma forma mais direta, ocupando menos o tempo do seu destinatário, melhor. Isso é muito importante, na real. O Leon pediu pro chat reescrever a redação. Você vai ver, tem uma ideia dele aqui, tá? Tem uma ideia, não tô de zoeira, não. Uau, esse texto original é um verdadeiro banquete de termos acadêmicos. Ele está tão carregado de erudição que a mensagem principal acaba ficando escondida atrás de palavras difíceis. Basicamente, o autor está discutindo como o mundo moderno, ele está falando exatamente o que a gente falou. A tecnologia e as pressões sociais estão quebrando a nossa identidade, transformando sentimentos profundos como perdão em algo superficial ou comercial. Essa era a ideia do texto do rapaz. Título: Tentativa de reconstrução da identidade interior. Existe uma forma de expressão grandiosa e poética que tenta esconder uma dor profunda e guardada no íntimo. Em sua obra, A Visão das Plantas, Djamila de Almeida utiliza na narrativa sensível para explorar visões históricas que surgem de conflitos morais e das contradições do mundo atual. Sob este ângulo, o pensador Ferdinand de Saussure explica que a relação entre o que dizemos e o que queremos dizer nasce de um equilíbrio entre as tradições e as pressões da sociedade. No entanto,
Como o mundo muda muito rápido, essas verdades antigas perdem a força. Nesse processo, a dor interna se manifesta na quebra da nossa identidade, fazendo com que o perdão, que deveria ter um sentido único, seja interpretado de várias formas limitadas, seja por causa da violência social ou do domínio da tecnologia. Nesse caminho, a nossa individualidade acaba sendo esmagada pelas regras e estruturas da sociedade. Segundo as ideias do Pierre Bourdieu, nós acabamos aceitando e internalizando símbolos culturais baseados em passados violentos porque perdemos a capacidade de refletir criticamente, aceitando uma realidade limitada e sem esperança. Dessa forma, aquele perdão que deveria ser um valor universal e ético se transforma em um perdão condicionado, uma tentativa incessante de transferir para o outro o vazio e a falta de felicidade que sentimos em nossa própria individualidade. Além disso, percebe-se que a lógica e a razão estão sendo usadas como ferramentas nessa era tecnológica e de consumo, onde a cultura vira mercadoria. Neste contexto, Michel Sandel afirma que o foco excessivo na técnica e no progresso econômico, sob a lógica do capitalismo, faz com que o bem-estar social seja deixado de lado. Assim, o perdão limitado aparece como uma tentativa de dar algum valor a pessoas que são invisibilizadas pelo sistema, já que até o ato de perdoar passou a ser buscado como se fosse um produto do mercado. Diante de tudo isso, percebe-se que a mente coletiva da nossa época está se fragmentando e o modo como lidamos com o perdão é a prova clara disso. Aqueles grandes ideais humanos estão sendo diminuídos pelo domínio da tecnologia e pelas pressões sociais. O resultado final é um sofrimento profundo e escondido que tortura o indivíduo, manifestando-se de diversas maneiras na vida moderna. Viu? Tem uma ideia ali embaixo. Não tá bem articulada, não. Mas tem uma ideia. Agora fica mais claro, mas ainda assim meio nada a ver com o tema. Eu acho que poderia ser trabalhado de outras formas, mas lá, na hora do nervoso, o negócio tá... Mas pelo menos ele não ia zerar, né? Não ia zerar. Não ia zerar. Exatamente, ele cita autor, mas qual que é o problema? É porque ele cita autor como substituição a reconstruir o argumento do autor. E esse que é o problema numa redação de Enem. Ele não quer saber os autores, você consegue explicar a ideia desse autor, por como o autor chega a essa conclusão. É aquele negócio que ele fala, o Nietzsche faz isso que fala, que ele vai de pico em pico, né? Ele não mostra como é que sobe a montanha. Num texto dissertativo, exatamente o que vale é a subida da montanha. É como você chega no argumento. Mas ele pega o argumento de um autor e de outro autor e vai pulando. Isso é um problema. Tem uma tese aqui atrás, que ele fala do problema do perdão na modernidade e coloca esse perdão como... A gente tá vendo o perdão quase como uma mercadoria. Exatamente. Essa coisa de... Olha como é que eu sou misericordioso e a gente trata isso como se fosse um bem que eu tenho, né? Essa expressão. Se eu tô conseguindo traduzir isso direito. Mas tem ideias aqui, mas tem vários problemas. Só que se ele acertasse pelo menos a pragmática disso, zerar ele não ia. Citar um autor não é a substituição para você explicar o argumento dele num texto dissertativo. É a ideia dele que você está discutindo. Então espera-se que você consiga explicar essa ideia. Então, às vezes, gente, às vezes não, quase sempre, menos é mais.